3. Só não sei se eu tô com sol, então vou aproveitar que não tem ninguém ainda pra me arrumar. E já chamar de Laine. Vai chamar todo mundo, bora chamar a Keila. Vamos chamar a Dilaine, gente. Tô apanhando. Tá procurando a Di. Di, se você entrar aí, me dá um oi. Não sei porquê. Tô procurando a Dilaine, gente. Calma aí, tamo com calma aí. Tô tentando localizar a Di. É que a Di tem que entrar, né, gente? A Di não entrou ainda, eu tenho que esperar ela entrar, né? Keila! Literatura para infância, bem-vindo. Né? Estou aqui aguardando. Ansiosa. Mas vamos lá. Aproveitar esse tempinho. Eu ocupei o meu pequeno, ele tá ocupado. Pra fazer essa live. Daqui a pouco eu acho que eu vou ter que chamar a Dilaine pelo WhatsApp. Dani! Porque eu vou vendo assim quem é que tá chegando pra me localizar, né? Porque eu tô meio me achando, né? Tô meio me achando aqui, vou ver a Dilaine. Ai, Dani, que saudade de ti! Tá sempre ligada. Vamos lá. Gente, olha assim, não repare de vez em quando eu vou fazer assim pra enxergar, tá? Ainda tô com óculos antigos, tem que ir organizando. Ai, esperando a de chegar, não consigo chamar ela se ela não entrar. Já são, no meu relógio, 2h01, eu sou ansiosa, já comecei antes. Quem vai nas minhas rodas sabe, sim, que eu gosto de começar tudo antes. E tudo isso que eu tô falando vai aparecer depois, no 24 horas. Coloquei minha camisetinha saudada, né? Tá com saudade dela. Não usei mais. Tá aqui o pequeno vendo um filme contra a minha vontade, mas é o momento. Gente, nem fale. Tá literalmente, tá um olho aqui e o outro ali, né? Então vocês vão ver que eu vou olhar muito pro lado pra ver ele, porque ontem ele me aprontou, né? Eu vou, mas eu volto. Tá ótimo. Marta! Mas é aquela coisa que eu falo, né? A Marta já teve nas minhas rodas, sabe que tudo pode acontecer, né? Já teve entrega de farmácia em plena roda que a gente tava fazendo. Na última roda, que foi essa semana, o pequeno fez xixi nas calças, molhou todo o sofá. Tava do lado dele, só me dei conta na hora que molhou todo o meu short. Daí eu olhei, daí fui eu, celular e ele pro banheiro, né? Pra tentar organizar as coisas, né? Marta tenta dar uma chamadinha na Dilaine, que ela deve estar esperando eu chamar ela, mas eu só consigo chamar ela se ela entrar. Sim, eu sei que você tá aí. Agora imagina, Dani, foi uma coisa. Resumindo, acabou a roda, né? Porque ele fez o xixi já de 3 anos, é o xixi de volume, molhou tudo. Patinha! Vou ver todo mundo, ai que bom, pelo menos aqui, né? Assim eu consigo ver um pouquinho vocês, né? Já que estamos nesse momento de isolamento. Tô esperando a dia ainda, gente, né? Não vou apurar, porque a gente sabe como é que é. O filho dela é maior, mas a gente sempre consegue dar um jeito. É tão estranho fazer live. Eu tenho que ficar falando com vocês, eu não ouço vocês. Pati! Gente, é a Pati que faz aquelas coisas gostosas que eu como, tá? E eu tô tentando fazer dieta e ela que me entrega esses negócios. Então é brownie de pote. Meu marido ralhou comigo que eu comi o pote inteiro. E eu não gosto de chocolate. Isso, Marta! Eu não consigo chamar. É porque eu não sei. Vai que eu tento chamar pelo WhatsApp, dar alguma coisa, cai a live e volta a live. É melhor não facilitar. Tá na luta de colocar o Antônio pra dormir. Somos duas. Aqui até eu tô conseguindo, sabe? Eu tô fazendo um negócio pra ele se
soltar a energia acumulada durante o dia. Então, de noite a gente pula brinca de pular, brinca, galerinha, Mônica. A gente brinca de pular. Ele gosta de pular na meleca, ele pula na cama, né? Porque o colchão dele tá no chão, então ele pula no colchão. Então eu tento fazer de tudo para ele gastar energia, né? Ontem eu não aguentei, fui com ele com o marido dar uma volta na quadra. Hoje tem teste de brownie de Nutella. Gente, olha só que essa mulher fica fazendo de teste. O pior é que ela me envia essas coisas. Daí imagina como é que eu fico. Val, bem-vinda, Val. A gente tá esperando a Dilane chegar para falar das minhas rodinhas. Estão fazendo uma semi-roda de mães aqui agora, né? Que eu tava falando sobre a dificuldade de fazer o filho dormir. Até que o meu tá dormindo em meia hora, depois que eu tô fazendo esse descargo de energia, né? Que ele pula, ele corre tudo. E... alegria, Gabi! E daí a gente tá com essa meia rodinha assim. Francisco por aí, por aqui agora. Ah, que ótimo! E daí eu tô fazendo esse descargo de energia e daí ele tá conseguindo dormir mais rápido, né? Ontem deu um estresse e ele levou um tempinho a mais pra dormir. Você viu ontem no Extra da José Regina o quê? Nutella? Você quer fazer doce? Daí eu chego de noite, não coloco esse cara pra dormir, daí eu vou pra cozinha e como, né? Culpa tua, daí o dia me ralha, porque eu comia quase aquele pote inteiro daquele brownie de pote, né? A cama do quarto, a minha já virou tudo, a minha já tá uma coisa incrível. O pai coloca esse cara de 2 negócios a subir, pular na cama, na cambalhota, essas coisas, exatamente, é isso aí que tem que fazer, né? É gastar energia dessa forma, porque no momento que a criança ela vai estar rindo, porque ela está curtindo isso, ela acaba soltando a energia que está acumulada, entendeu? Porque ela está rindo naturalmente. Como rir e chorar são 2 sentimentos muito próximos, isso aí ela solta energia, né? Se a gente tem vontade de soltar, né, a energia, né, imagina, né? O meu pula, ontem ele ficou pulando em cima da gente no sofá um tempão, ficou pulando, ele ia para um lado, voltava correndo e se jogava em cima da gente. E eu meio que segurando. Chegou uma hora que eu peguei, prendi ele nas costas aqui, fiquei girando também, dançando. E nesse rir, ele solta a descarga, né? Óbvio que deu um estressinho ontem, né? Porque a rotina de confinado é uma coisa muito difícil. Mas, Vanessa, você entrou, eu vi. Mas essa coisa vai indo, né? Cada dia é uma história, tem dia que tudo funciona. Exatamente, é aquela coisa que eu falo. A gente não tem uma rotina, né? Quando a gente acha assim, achei a rotina, essa é a rotina milagrosa, vai funcionar. Depois muda alguma coisa de desenvolvimento cerebral, desenvolvimento dele, muda-se de novo a rotina, né? E isso vai ser até a adolescência. E olhe lá, né? Porque vai longe. Necessidade de contato para gastar energia também, exatamente. E o contato com a gente está maior, né? Eu falo, a gente vai ver o efeito disso que a gente está passando mais adiante na relação com os nossos filhos, né? Subir na mãe, brincadeira obrigatória. Estou ensinando ele a subir, quase escalar. Na verdade, ele escala já, né? Desde pequeno, escalando as minhas pernas, né? Que eu fico cheia de hematomas. Mas é uma brincadeira pra ele, né? E ele tem um gasto de energia, ele tem uma força, ele gosta de fazer macaquinho. Ele se gruda aqui no meu braço e eu fico rolando ele pro lado e pro outro. E assim vai, né? Porque, gente, ainda estou esperando a Dilane. Atrasa, né? Vai que atrasou o almoço, né? Aconteceu alguma coisa, então a gente não tem que ter pressa. A live é assim, né? Pra quem chegou agora, né? Falar que tudo pode acontecer. Né, a última roda de mães veio entrega de farmácia, na penúltima veio entrega de farmácia, na última o filho fez xixi no sofá. Então tudo pode acontecer numa live, né? Então aquele videozinho é que eu falo assim, eu evoluí, né? Eu comecei fazendo os vídeos nos stories, rapidinhos. Daí depois do vídeo dos stories eu aumentei, né? De 1 minuto foi para 2. Eu coloquei no IGTV. Daí ficaram maiores. Valeu, Marta! Ficaram maiores. Né? Porque do IGTV ele começou com 2, virou 3, já estava com 6, né? Principalmente quando começou a entrar essa coisa do coronavírus, foi aumentando. Daí ficaram um vídeo de 6. E agora, né, surgiu, né, esse chamado, né, de fazer o live. Não que eu estivesse afim.
Tá todo mundo me ouvindo bem, né? A Di entrou. Ai, ui, cliquei. Tô aguardando ela e me lembrei que eu fiz umas anotações. Tá tudo lá no meu quarto. Então, ó a Di aí. Aê! Deixa Cheguei. eu... Ah, eba! Ó, fala aí com o pessoal, dá oi pra todo mundo, que eu vou correr no quarto e pegar minhas Ah, anotações e volto. Tá? ok. Oi, oi, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. E nessa correria, né? Por mais que a gente esteja aí em restrições, mas as coisas não param, né? Que bom que vocês estão chegando. E vamos aguardar a Ciomara, que é ela que é a nossa. Cheguei! Oba! Deixa eu botar aqui minha É, cabeça maior que estava. não, e eu tô aqui apertada, né? Que eu consegui arranjar um canto, né? Diferente do meu para Apertado fazer faz tudo. parte. É. Primeiro, eu tenho que relatar uma coisa, né? Tá, Eu tenho que tá. relatar como é que eu conheci a Peraí, Di, como é que. rapidinho. Rapidinho. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá tudo ok? Uhum, Ok. tá bom aqui. Tá bom, até eu mexer em alguma coisa e eu não vou mexer em nada, senão eu vou perder o som Não, eu daí da também moça. não. Eu Também. sou estabanada, né? Não, é que assim, ó, eu fico só com um fone de ouvido, o outro tá ali, né? Então qualquer coisa, eu saio correndo, né? Olho no Então quadro, primeiro outro eu na mão. quero contar, primeiro eu vou contar para todo mundo como é que surgiu essa coisa CID, Boa. né? Boa. Ah, então eu vou começar, né? Como é que foi esse encantamento, né? Que eu tive primeiro pela Dilane e ela nunca imaginou. Eu conheci a Dilane num evento de empreendedorismo materno, na Casa Somos. E, gente, eu nunca fui de literatura, tá? Eu uso óculos desde os 3 anos. Ler, para mim, sempre foi uma coisa sofrida. Imagina agora com multifocal. Então, na hora que eu vi na situação que eu tinha que contar a história pro meu filho, para mim aquilo era muito maçante. Até conhecer a Dilane, que eu não sei porquê. Eu sempre achava, eu ia nos eventos, né? Tinha uma contação de história com o pessoal que eu sigo hoje em dia divulgo. Mas a Dilane, ela me encantou. E deu parar, ouvir a história e curtir. Daí tá, né? Conheci ela no evento, ela contou a história, eu adorei, né? Aquela história que vai ter que fazer uma live um dia daquela história do cobertor. Que até hoje eu lembro, eu fico arrepiada. Vocês não têm noção o que é essa história do cobertor que ela contou. Entendeu? Eu vou deixar assim, porque ela vai ser obrigada a fazer uma live sobre isso. Que foi quando eu me encantei com a Dilane, fico toda arrepiada, de como que ela contou essa história. E ela contou outras histórias lá. Daí comecei a seguir ela e ela fez, né, que ela mesmo colocou, ela fez uma roda de adultos com livros infantos juvenis. Eu não gosto de ler, mas quando eu leio e gosto, eu choro. Tem um livro que eu li, que é a história de um gato, olha só, que eu comecei a ler o livro e o livro estava acabando, eu estava lendo no metrô, vindo aqui para Tijuca. Eu estava chorando no metrô, eu chorava. E os livros que a Dilane colocou nessa roda, que eu falei pro meu marido, ó, eu tenho que ir na roda dessa mulher, dessa contação dela de história, né? Que não é uma contação, era uma roda de. Como é que tu chama? Tu usa o termo bem técnico. Era uma roda de leitura, né? E conversa. Normal. Ela colocou os Terapia, né? livros. Era É, biblioterapia. 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 Parênteses, minha mãe é bibliotecária, tá? Se ela Olha, vai ver essa live, ela vai dizer, meu Deus, minha filha não gostou de livro. Não, até agora. Mas eu gosto de livro infanto-juvenil, porque eu gosto dos desenhos. Daí, eu fui naquela roda dela e, gente, eu quase chorei. Que ela colocou uns livros, assim, que mexeram comigo. E ela fez a gente contar os livros. E daí eu comecei a, tipo, realmente, como faz uma diferença você entrar no livro. E daí que foi que eu me encantei pela Dilane. E eu já estava com essa coisa na cabeça. Ah, eu faço a roda de mães. Muitos pais devem passar pelo que eu passei, que não sabem contar histórias, não conseguem contar histórias para os seus filhos. E nisso, eu acho que eu estava pensando de um lado e ela pensando do outro, né? E chegou uma hora que eu tava, vou passar mensagem para ela, vamos ver o que vai acontecer? Daí eu passei mensagem. E daí que
eu apresentei para ela como é que eu queria a roda, né? Que o meu objetivo é exatamente mostrar para os pais como contar histórias para as crianças, que eu achava que o jeito que ela contava era maravilhoso, né? Que ela mostrava isso pra gente. Pô, se eu aprendi, né? Todo mundo aprende, né? Porque eu sou, temos até ouvido uma amiga minha que eu sou muito cabeça dura, e eu sou. Mas eu já aprendi com essa coisa de ter filho a ter essa flexibilidade, né? A gente rever os conceitos, a gente se repensar. E a Dilane me mostrou isso. Uma coisa que vocês vão reparar nesse vídeo, para quem não conhece as duas, eu sou assim, né? A Dilane é toda tranquila. É Ying e Yang que se acharam, gente. Não tem. Ela é o meu lado calmo. É o meu lado calmo. Em agosto a gente vai estar fazendo um ano dessas rodas, desse projeto lindo, maravilhoso, né? Que está para crescer. E tudo der certo, a gente vai fazer uma roda presencial. Então, a primeira coisa que eu quero que a Dilane conte aqui pra gente é a formação dela. Porque nem eu sabia a formação dessa mulher, né? A minha, vocês vão saber depois eu conto, né? Fui até o doutorado, resumindo, só que a Dilane é a formação. Conta aí, Di. Imagina! Olha, se você chorou lendo o livro, agora eu vou chorar. Ah, eu tenho também, ó. O meu virou porta-trecos, tá? Ah, mas Então, isso aqui é super útil. Ó, ele dá para beber água, ele dá para virar porta-teco, ele tem volumes, tem tudo. maravilhoso! Olha só, então deixa eu falar. É, assim, o que aconteceu com a gente foi realmente um encontro, né? Você está falando aí de várias situações, várias características, e eu vejo isso também. Quando a gente se conheceu, eu estava em busca disso que a gente tem hoje nas nossas rodas. Era exatamente isso que eu buscava, né? A minha formação é história, eu sou professora de história, né? E eu fiz licenciatura, atuei muito tempo dando aula de história no município, escola particular. E depois, quando eu comecei a dar aula de história, eu me envolvi com a arte e educação, justamente porque a história é muito conceitual, muito abstrata, né? E para poder fazer aquilo ter sentido para os alunos, através da arte, eu conseguia, né? Então, eu fui fazer especialização em arte e educação e fiz essa formação, foi assim um divisor de águas na minha vida. E eu levava isso para minha aula, né, para minha sala de aula. E aí eu tive um filho. E com o meu filho, eu revisitei toda a minha trajetória, que é o que a gente faz, né? O filho, ele Uhum. ressignifica muitas coisas para nós, né? É E demais. aí, a minha primeira formação acadêmica tinha sido letras. E nada é à toa nessa vida, nada é em vão, né? Então, Uhum. toda aquela base de teoria, enfim, da literatura que eu já tinha e que eu já gostava, porque eu sempre fui leitora, sempre gostei, veio à tona novamente quando eu tive meu filho. E aí essa busca, né, de literatura, de livros para ler com ele. E o que eu percebi é que havia uma dificuldade muito grande, porque os livros, em geral, eram aqueles personagens que ele tinha lá na TV, no Discovery Kids, né, que iam para as livrarias. E era legal, era, né? Mas assim, faltava realmente alguma coisa mais profunda. Porque mesmo sendo bebê, mesmo sendo uma criança mais novinha, né, a literatura ela faz toda a diferença. Né? Quando a gente entra em contato com o texto literário, a gente percebe a força daquela palavra, né? O sentido que aquilo, os múltiplos sentidos que aquilo pode criar na nossa vida, né? Na nossa leitura. Então, assim, eu sabia disso já, como leitora, como, né, pela minha formação, e eu estava buscando isso, né? E aí foi muito tempo, o tempo foi se passando, e aí eu fui fazer formação em contação de histórias, que é uma coisa que eu sempre gostei. Aliás, a oralidade, a palavra, ela sempre foi muito forte em mim, né? Eu fui oradora de todas as turmas que eu Pô, participei na vida. eu nunca Então, fui assim, essa oradora. coisa da palavra, desde muito pequenininha, eu tinha assim, eu era de um colégio particular, que era colégio católico, e eles faziam uma missa todo ano, né? E eu era bem pequena, mas eu já era aquela que ia falar em nome dos alunos, né? E o colégio era Pô, para ensino médio.
né? E eu ia lá e eu lembro que no papel que eu tinha para falar, tinha assim, depois da comunhão, era o meu horário de entrar, né? E eu ia treinar com o padre, eu ia treinar com a moça lá do cerimonial, né? Eu era pequenininha, né? E depois, quando eu estava assim, já no ensino fundamental, eu fui de grêmio estudantil, né? E qual era o meu Ou cargo? A oradora. Eu sempre era aquela que falava, né? E eu, ao isso não contrário, eu nunca fui disso, cara. pois é. Então, Que eu essa falo, coisa da palavra eu brinco que eu não tenho o dom da palavra, que você tem o dom da palavra. Eu falo isso pro meu marido, então, cheguei essa assim, a coisa da Dilane tem o dom da palavra palavra. sempre foi muito forte. E aí, quando eu fui fazer contação de histórias, já com meu filho, né, já eu entrei naquele universo assim, realmente quando você, né, uau, é isso, eu realmente acredito nisso, né? E comecei a fazer, a fazer, a fazer. Só que chegou um tempo em que eu conheci a mediação da leitura, que realmente tem uma pegada diferente. Essa coisa de você estar presente ali, ler junto, né? Porque isso é muito importante. A gente não lê para, a gente lê com, né? A gente lê com e ler com alguém e depois da leitura compartilhar, né? Trocar ideia, como é que aquilo te Uhum, afetou. Isso a gente pode fazer desde muito pequeno, né? E aí eu fui muito. fazer depois a biblioterapia também, que é o trabalho que eu faço em rodas de adulto, né? Mas o meu foco é a literatura infanto-juvenil. Então hoje eu faço também uma pós em literatura infanto-juvenil, que tem me dado uma bagagem, né? Um arcabouço teórico importante, né? Para as minhas práticas, para aquilo que eu venho desenvolvendo. E quando quando eu te conheci, eu estava justamente em busca disso, né? Eu estava encantada com esse potencial leitor do bebê, né? E eu queria, na verdade, falar com as mães, né? Eu queria acessar as mães para que elas façam isso com seus filhos, né? Quando eu faço a nossa roda específica, né, que é uma roda de leitura mãe e bebê, ali eu não foco a questão da formação do leitor, embora isso acabe acontecendo Acaba também. correndo, é uma Mas o consequência ali. é consequência, mas o foco mesmo é afeto, é o vínculo, É é a uma conexão. oportunidade É. da mãe, né, ou o pai, ou alguém, um adulto que está ali com aquela criança, estar ali, vivendo aquele momento através daquela narrativa, né, daquele texto que é potente, que é forte e que vai encantar igualmente ali os dois e eles poderem ter esses momentos, né, momentos de afeto. E eu falo que exatamente é um momento muito dos dois que estão ali envolvidos. Íntimo. Porque a gente acaba que na correria, tu não tem um tempo com o filho, tu não fica com o filho, né? Somente quando é bebê, porque ele é bebê, ele não tem. Na tua cabeça ele tá ali, ele só responde a estímulos normais, e daí tu vai criando esse vínculo de sentar com a criança, ter um momento de calmaria com ela, contar essa história, né? E isso que é o importante, que vai dar o caminho para o resto dessa relação no decorrer do tempo, né? Por isso que é Isso, importante. isso aí E é uma coisa semear. que eu gostei, que eu aprendi contigo, né? Nos livros, porque eu estava até ontem, né? Quando eu comecei a montar, né? Como é que a gente ia fazer a live. Ontem eu estava pensando, eu não conhecia muito livro infantil, né? Eu fui É, conhecer com meu filho, que daí eu assinei, né? Um dos clubes de leitura, que eu tô até o final desse ano, que agora tenho você, né? Para me tentar com livros. Mas foi ali que eu fui conhecendo outros tipos de livro, né? Que são. Por que, que tem o livro cartonado? Por que, que tem o livro que tem o flip, né? Que capa, você né? fala, que abre alguma coisa, o pop-up. Porque daí eu não conhecia esses livros. Eu fui conhecer livro que eu me lembre na minha adolescência. E é o livro escrito, é o livro que não tem imagem, é o livro que não tem nada, né? E você foi mostrando pra gente que tem essas outras coisas que a gente não. Eu digo, eu devo ter um problema, né? Que eu preciso estudar, que eu não lembro da minha infância. E a minha mãe, eu sou a caçula de 4. Como é que a minha mãe ia parar para contar a história para mim? Ela tinha mais 3 maiores, né? Eu era caçula, minha irmã mais velha, 9 anos mais velha que eu, e o meu pai, e os cachorros. Sempre teve bicho em casa. Como é que ela ia parar para ter esse momento, né, de conexão, da gente
sentar e ela me contar uma história e dividir uma história comigo. E é por isso que eu achei interessante a gente se juntar para isso, para mostrar a importância disso. É verdade, é verdade. Isso você está falando da falta de saber, né, desses livros, porque esses livros, livro ilustrado, né, quando a gente fala do livro ilustrado para a infância, né, ele, na verdade, é um livro, um objeto, né, cultural. Ele tem uma destinação primeira para a infância, né, para a criança, mas aí quando a gente fala infância, a gente está falando da gente também, né? Uhum. Porque a infância, ela não é faixa etária, né? Ela não é uma fase só da vida. Ela é um estado, né? Ela é uma. Você pode. E tem até aquela música Bola de Gude, né? Bola de meia, bola de gude, né? Que fala quando o adulto balança, é o menino que vem dar a mão pra gente, né? É essa sensação de que você tem dentro de você esse estado de alma que é infância, né? E que é puro, que é criativo, que é imaginativo, pleno sim, potencial mil, né? E que é realmente o que vai muitas vezes livrar a gente, salvar a gente da loucura da vida adulta, né? Da crueldade, dessa coisa absurda que é correr atrás conta, né? De tanta E coisa. nesse momento agora que a gente tá, que tu passa um dia, que daí a criança tá estressada, ela vai ter um desgaste uma hora, ela vai se estressar, os pais também vão estressar. No momento que tu senta ali para ler, tu até vai ler a primeira história ainda meio bolado, né? Tipo, vou ler isso aqui, tô bolado. Mas daí aquilo vai, parece que te lavando, você vai relaxando, e chega uma hora que você tá curtindo contar aquela história, né? E você vai, é que eu falo assim, eu já tô numa fase com o meu pequeno que eu já faço vozes diferentes, né? Então ele já começa a perceber, já tá ficando, ontem eu fiquei pensando, né? Eu peguei um livro com 4 personagens, ficou difícil fazer todas as mudanças de voz, né? Desde tempo, viu? Desde tempo. Imagina aquele personagem que vai. E daí foi um momento que daí eu também relaxo, e ele também relaxa, apesar de todo o estresse que teve antes de dormir, porque queria. Mas a gente relaxa. Então é um momento mesmo de conexão, que os dois se encontram, né, e compartilham o momento. Só lembrando. Tem que ser tem que ser assim. Tem que ser prazeroso, né? E a criança, tem que ser curtido. Ela percebe muito se a gente está ali inteiro mesmo, né? Se a gente está conectado, se a gente está gostando, se a gente também está ali realmente presente, ela percebe isso tudo, né? Então, ele já vai. E por isso que eu achei importante que quando, óbvio, né, que eu tenho que agradecer a Baby Jean Tijuca, né, porque ela me abriu as portas e abriu as portas para esse projeto, né, que eu digo, a nossa menina dos olhos, né, as gurias são muito parceiras, né, já fiz muita bagunça lá, continuo fazendo, vou continuar fazendo, né, Flavinha querida, e a Ju também. Então vários sustos. Não, foi a porta, foi comida. O dia que que eu consegui que uma parceira que é da Papo Fit fosse lá fazer degustação, cara, virou uma meleca, eu fiquei lá ajudando a limpar tudo. Então a Baby Jean, ela possibilitou isso, senão a gente não ia ter como fazer. E exatamente por causa que o objetivo além de ensinar os pais a como ler e criar esse momento de conexão, desde que é bebê, e você mesmo já relatou, né, que desde que está na barriga, né, é um momento interessante, né, a gente tem a vantagem de ter uma pessoa gabaritada para ser a nossa curadora, né, uma pessoa que indica livros maravilhosos. Eu estou em busca, então assim, estou aprendendo, estou lendo, estou buscando, isso é muito bom. Esse realmente é um universo muito rico, né? E eu tenho aprendido muito. E assim, acima de tudo, eu estou ali, Xiomara, não para ensinar, porque na verdade a mãe já sabe, vocês já sabem, né? É para despertar mesmo isso, né? Que está lá, que às vezes está adormecido e a pessoa não se dá conta, né? Mas é para despertar e para assim compartilhar as minhas experiências, as minhas descobertas, né, com vocês. Isso é muito bom. É que é aquela coisa, quando tu vai ler história para uma criança, né, tu vê lá as contadoras, o pessoal é formado, né, pode se vestir como quiser, pode fazer a voz que quiser.
Daí, tipo, eu, que sou um ser não muito. Eu sou brincalhona, mas eu não sou tanto, né? E daí, tipo, fazer voz diferente e fazer coisinha. Que coisa ridícula isso que eu tô fazendo. A criança não tá nem tchum pra mim. Mas aí é bem aquela coisa que daí, depois que a gente começou as rodas, que eu acabei indo pro outro lado, né? Bem como você falou, eu estava de um lado, né? Eu era mãe, eu passei, né? Óbvio, né? Eu falo, eu criei o Dicas Babies, o carinha tava com 1 ano, né? Então, quando eu fui pro outro lado pegar bebês que a gente tem na nossa roda, né? A partir de 2 meses. A gente tem bebês que estão com a gente desde o início. E a gente vê o quanto eles curtem. Então não é tão ridículo o que eu faço. Tipo, seu Mário, eu sinto, eu perdi um pouco daquele momento que eu poderia ter criado com ele. Mas ao mesmo tempo, agora eu já estou mais preparada para ajudar ele, e é o que eu falo, que é a minha fonte aqui, né? É ajudar outras pessoas a criarem esses momentos, né? E isso que você está falando é assim, importante a gente pontuar mesmo, né? Para as mães que estão aí, que são da nossa roda, eu não sei quem está por aí, eu nem estou olhando direito. Mas Tá, Marta. Eu vi umas ali que pipocaram. Então, é nítido a gente ver a diferença desses bebês, né? Como que eles chegaram, né? E agora, quando eles chegam ali, né? Eles já vão para o tapete, eles já pegam os livros, eles já levam, né? É muito legal porque eu acho lindo, eles trazem para mim também, eles levam para as mães, né? A gente tem uma. Não, e a gente tem uma foto da nossa última roda que eu olho, eu me encanto, né? Que o fotógrafo, esqueci o nome dele, mas tá lá no post, começa com L. Ele pegou a imagem, estão todos eles virados. Então ele tem um que tá meio virado com a mãe, mas tá virado para ti. Eles já prestam atenção, e a gente tá falando de bebês que tem 5, 6 meses, né? Porque eles já sentam. Então eles já têm a noção que aquilo ali é legal. A gente, quando tá, né? No caso eu, né? Tava do lado que eu não percebia tanto, que é aquela coisa, quem tá de fora que percebe as coisas, né? Então, eu dentro, eu não tava percebendo essa mudança no meu. Mas agora nos outros é incrível, né? A Marta colocou que o Oséias Henrique ama. Ele ama mesmo, ele tá com a gente desde o início, né? O Oséias começou... A gente começou em agosto, o Oséias fez aniversário em janeiro, ele tinha uns 6 meses, né? Na roda de contação. A Olivia da Thaís. A Olivia é bem pequenininha. A Elisa da Carol. Elisa da Carol. Exatamente, a Elisa da Carol começou muito novinha. E daí a gente percebe assim que elas já olham, elas já sabem, elas já conhecem o teu tom. Então, tudo vai. E daí eu entro num ponto que é o medo de danificar o livro, que eu tinha esse medo. Aliás, eu tinha pilhas de livros que eu arrumei porque, né, ele destrói tudo, né? Agora ele já não destrói tanto, né? E eu sempre me lembro do teu livro do monstro. Dá pra ver? O meu lagarto tá muito comilona. Não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver com uma aqui. mordida. Mordida. Uma não é mordida. só uma, não, tem outras. Mas o teu livro do monstro também já sofreu muito com as crianças. O livro do monstro já me dá uma coisa. Tá todo remendado. Porque a gente tem aquela coisa. Tadinho do monstro. Que a gente tem aquela ideia que o livro tem que ser aquela coisa intocada, né? Ó o monstro, gente. A cicatriz. Dá pra ver? Ele tá cheio, ali, ó. É todo rasgado. Teve uma roda que a gente fez, na hora que eu vi, a criança tava com um pedaço do monstro na mão. Então, a gente tem aquela coisa que o livro é um intocado. Eu não vou pegar a pilha aqui que eu tenho de livros destruídos ali. É um Frankenstein. Gente, eu tenho. Mas é vida. Ninguém tem um exemplar assim. Ninguém. Exatamente. Eu tava ontem, né, na hora que eu tava montando isso aqui, né, que eu falei essa coisa do medo, né, mas o bebê, no caso, ele tá conhecendo o mundo, é fase oral, então vai tudo pra boca. Então ele vai babar, ele vai morder, ele vai lamber, né? Agora em época de coronavírus, ai, o desespero. Mas
é o contato da criança, é tudo oral, né? Eu vou dizer que o meu, até com 3 anos, ainda tem um pouco dessa oralidade, assim. É o livro do monstro é tenso. Ainda mais que os pais estão finos. É, eu ia comprar o do monstro, eu tô esperando, né? Porque eu sei que o outro vai pegar. Mas eu tenho um livro aqui que realmente ele tá todo destruído, todo remendado. Mas por quê? Porque ele adora o livro. Quando o livro tá muito inteiro, já tem livros assim que eu tô para passar, que o livro tá inteiro, porque ele pegou o livro, olhou a primeira vez, não deu bola. Isso, isso Agora, aí. quando É o que ele eu falo, o livro que gosta, fica perfeito, ele não é um bom livro. É não é. testado e comprovado pelos leitores. Não, e outra coisa que daí esse livro, quando tu fala, né, que o livro muito direitinho não é um livro, vamos dizer, afetuoso. Eu É o que fiz não no ensino médio um trabalho de literatura que era assim, eu não me lembro o que que era, mas tinha a ver, tipo, que não era para você olhar a capa do livro para avaliar o livro. E eu me lembro que o meu trabalho foi exatamente sobre isso, né? Que a capa não dizia nada. E tem alguns livros, né? Das últimas rodas que tu levou do lobo, que eu cheguei, ai, já fiquei tensa com essa capa. Por, aquele lobo assim na frente. E eu, ai, acaba, já. né? Eu cheguei, já fiquei tensa com essa capa. Que capa densa, que capa pesada. Eu cheguei, ai, eu não quero ver esse livro, não. Eu tenho medo. Gente, eu não vejo filme de terror, tá? Só pra vocês terem noção, eu sou medrosa. E eu olhei aquele livro e ela chegou, não, então agora eu vou ler esse. E eu, meu Deus do céu, ela vai ler esse negócio, tem bebê aqui, as crianças vão ficar com medo, vão sonhar com esse negócio de noite. Meu Deus do céu. Gente, o livro é a coisa mais fofa que existe. Entendeu? Eu vou Pra gente pegar ver ele, que peraí. Eu vou a gente pegar. não. Tá, pega lá. A gente não tem que pensar no livro, né? É o medo da criança rasgar. A criança ela vai interagir com o livro, né? Tudo. E também tem a questão da capa. Às vezes a gente pega um livro, a gente olha a capa e tipo, mas esse livro não é pro meu filho. Mas pega, eu falo isso, vale. Olha a capa, gente. Parece filme de terror. Olha o que é a capa desse livro. E é um livro lindo. Então, às vezes a gente olha o livro e pensa assim: essa capa é muito tensa, mas pega, eu falo, isso vale para livro quanto para filme. Veja antes, para o livro, folheia, dá uma olhada, porque de repente a história desse livro do Lobo é sensacional, né? Isso que Então, você a está gente. falando, porque assim, a leitura, ela começa na capa mesmo, né? Quando Uhum, a gente pega o livro e a gente olha a capa, a gente ali já está lendo, né? Já é a primeira forma de acesso àquele texto, né? Aí você tem também a quarta capa, que às vezes te dá uma pista também do que vai ser aquela leitura, né? Às sim. vezes tem orelha, né? Então, o livro ele é formado de várias partes e conhecer isso também é importante, né? Para a gente poder aproveitar bastante o que a leitura pode oferecer, né? Tem a guarda, que é aquela parte do livro de capa dura, que ele é grudado, né, pela guarda. Então, ali Aham. também, muitas vezes, já é introduzindo alguns elementos ali daquela história. E aí, esse livro especificamente que você está colocando, o nome Este é o Lobo, do Este é Alexandre o Lobo. Campaspe, que é um autor maravilhoso, né? Naquela roda de adulto que você foi, eu levei o Pinóquio dele. Você estava na roda que tinha o Tava, Pinóquio? tava, Então, o Pinóquio lindo. também é desse autor. É. E aí o objetivo dele, quer dizer, eu nem sei o objetivo porque é complicado, mas qual a intenção do autor? Mas assim, na leitura que eu faço, né, com esse livro aqui, você começa com a visão que se tem a respeito de lobo. O lobo é assustador, O tá Lobo é certo, horrível. né? O lobo, ele come vovozinha, ele come menininhas É de chapeuzinho, horrível. ele come porquinhos, enfim, o lobo é o vilão, né? E aí, quando você entra com isso, você já tem, então, eu tô certa disso, isso já faz parte da minha, Não, da minha imagina concepção, né? eu olhando esse livro na hora que você colocou ele em cima do Do pano ali, tapete. né? Do tapete. Eu olhei e achei, gente, o que deu na cabeça da Tilane trazer um livro assim pra cá? Pelo amor de Então, Deus, esse é mas vermelho, os tem um lobo com bebês, uma cara horrível na capa.
Os bebês estão conhecendo o mundo. Ele ainda não sabe, né? Do lobo mau, ele vai ser apresentado. E o Aquela lobo coisa que a mau gente já falou. A é, questão que eu ele acho é que uma era coisa dessa roda, do sim, preconceito. Que sim, você foi o exatamente, assunto dessa roda. Foi o sim, preconceito, que eu estava sendo já exatamente. preconceituosa com o lobo. Porque esse ano eu passei a trazer temas para a roda, né? E isso realmente ajuda a eu escolher os livros, né, específicos e tal. E aí, esse livro ele vai falar disso, tudo aquilo que a gente já tem, né, de conhecimento, né, que o bebê ainda não tem, claro, ele está sendo apresentado, mas o lobo ele tem um papel muito importante nas histórias, porque ele é o perigo, ele é aquilo que assusta, ele é... e na vida a gente tem isso, olha o coronavírus aí, nosso lobo, né? É. Só que quando a gente lê uma história dessa e a gente está num ambiente seguro, a gente está sendo acolhido, a gente está ali numa relação de afeto, que é isso em primeiro lugar que a leitura faz, gente, a gente se fortalece para vencer o lobo, né? Para suportar aquele perigo que existe, que vai existir na vida, né? Isso aí não tem como a gente criar na bolha, a gente imaginar que nada de mal vai acontecer. Vai acontecer, acontece, é da vida, mas a gente vai se fortalecendo internamente, né? Então tem um Foi. papel muito importante. Então Não, e aquelas até mães que mesmo. né? Ah, eu não vou ler história de lobo, ah, eu não vou ler o monstro, né? Porque é assustador, eu não vou ler a bruxa. Gente, isso aí é que vai realmente fortalecer a gente para a vida, né? Não, e até a questão que já vai ensinando a resiliência, né? Isso, A ver, por um outro lado, um problema para saber que ele pode ser solucionado mais adiante. isso. Entendeu? Então, Agora, eu esse acho que isso faz uma diferença ele já grande. vai fazer uma coisa além, né? Ele não é a história do Chapeuzinho Vermelho. Ele vai Não apresentar o é. lobo e ele vai desconstruir, né? Esse lobo, assim como esse aqui também, que desconstrói o monstro, né? E a criança é que assume o protagonismo, né? Eu decido quando eu abro esse livro, quando eu fecho esse livro, porque esse monstro vai embora, né? E aqui o lobo, ele é colocado numa situação de solidão, né? Porque esse lobo, ele é tão temido, tão evitado, que ninguém quer ficar perto dele, né? E o Alexandre vai construindo o texto de uma forma tão linda, porque ele mostra o Chapeuzinho, né? E mostra o lobo. Aí daqui a pouco o Chapeuzinho não tá mais. Esse é o É, lobo. não, olha, Esse é o horrível. Chapeuzinho. Esse é o lobo e a Chapeuzinho não está mais Não tá aqui. ali. E ele vai fazendo isso com todos os personagens. O que acontece com esse pessoal? O lobo vai comendo, a gente vai imaginando isso, A né? gente já vai criando preconceito, né? Já vai dizendo, ele tá comendo todo mundo, cara. Ele vai E dizimar no tudo. final, o lobo vai ficando pequenininho, né? Vai diminuindo, ele vai ficando quase, né, minúsculo, e aí vem o menino, né? E o menino percebe essa solidão do lobo e ele então convida o lobo para brincar, né? Pra Traz o brincar, lobo de volta. é. Daí fica um Essa lobinho ideia, querido. né? Muitas vezes nós também somos lobos, né? Nós também temos os nossos, né, momentos de crueldade, de maldade, e a gente Todo também mundo precisa ser tem. desconstruído, né? Então, enfim, é isso aí. É. São Ah, livros com muito, é. realmente muito valor. Daí a gente entra na questão do valor do livro, que a gente falou lá no nosso grupinho do WhatsApp, né? Que eu Isso. reforcei que realmente tem livros mais caros. Mas uma coisa que você coloca nas rodas que eu gosto muito, eu já gostava antes, né? É a questão do livro. Tu paga por um livro um valor XY, né? Acima ou não do que você pode gastar, mas tu tem um livro que ele vai ter uma longa durabilidade, né? Um livro que vai crescer junto com a criança, né? Um livro para mim que é um exemplo disso é o Azul, né? Que tá na foto que você colocou, que eu também tenho, que eu adoro de paixão, né? Aqui. Esse livro para mim é fofo, é um livro para exatamente o azul, a cor, as palavras para a criança ir aprendendo, mas tu já pode criar uma história, porque também, né, isso é uma coisa que daí eu aprendi muito com a Adilane, é que o livro não precisa às vezes ter texto, né? Tem livros sem texto. Eu admito, juro aqui, né? Que eu olhar e chegar, gente, que absurdo, como é que é um livro só com imagem? Que palhaçada é essa?
E com a Dilane eu aprendi que eu era uma tonta, que tinha porque eu não ia ser daquele jeito. E o Azul, ele é um livro, né, que a Dilane mesmo coloca. Tu pode trabalhar desde bebê, né? E eu, até hoje, né, o meu filho lê. Porque eu já consigo criar uma história linkando uma coisa com a outra. Então, é um livro que vai ter um custo maior, né? Não vai ser um livro de R$ 10 que tu vai comprar na esquina, vamos dizer assim, quando se voltar a vender aqui na esquina. Mas é um livro que vale a pena o investimento, que tu vai ficar com ele um bom tempo com teu filho. Isso. Isso aí, porque o Azul, inclusive, ele é uma coleção, ele faz parte de uma coleção, né? De literatura de colo, né? As editoras estão começando a perceber o bebê como um ser leitor, né? Que precisa também ser contemplado, né? E a editora Jujuba, ela faz um trabalho maravilhoso, o catálogo dela é muito lindo. Inclusive, está com 30% de desconto agora, esse fim Ó, da gente, quarentena. dica. Olha aí. Jujuba, 30% de desconto. É verdade. Então, essa coleção toda, né? Ela realmente são livros pensados para enriquecer essa experiência da leitura, né? É como você falou, aqui é a cor. A cor vai dar todo o sentido da narrativa, né? Então, isso, Ciomara, é o que precisa ficar muito claro e é o que a gente, na roda, trabalha com as mães, né? E outra coisa. A gente está tratando da narrativa, da história, né? Tem que ter uma narrativa. Ela pode ser visual, como você está falando, às vezes é um livro sem texto escrito, mas ele tem uma narrativa, tem uma história. E conforme você vai passando ali as páginas, ela vai se construindo, né? E o texto escrito, muitas vezes, ele faz um contraponto com as imagens, né? Às vezes o texto está falando uma coisa, a imagem está ampliando, está dando um sentido muito mais profundo, ou às vezes está negando. Isso é maravilhoso também. Né? Às vezes tem até uma discordância, né? E é lindo, né? E aí cabe a quem interpretar? Cabe ao leitor, né? O leitor tem um papel ativo, vivo, né? E as crianças, elas gostam muito disso, de se sentirem participantes, né? Elas querem participar, desde bebês, elas já têm esse desejo, né? E as crianças maiores também, né? Então, e uma coisa... Você trabalha com inteligência realmente da criança. Não, e até exatamente essa questão do livro, né? Que a criança vai curtindo. Também tem a questão que daí que volta naquela roda que eu quero que você volte a fazer, essas biblioterapia, que é que dependendo que momento você está passando, dependendo como você está na sua vida, é o que eu falo, com o tempo, você vai ter uma interpretação. Então agora a criança pode ler aquele livro e entender uma coisa, mais adiante ela vai ler, vai entender outra. Isso. Entendeu? Então, cada momento é um momento. Então, se é um livro de qualidade, ele não vai estar engessado. Ele vai ter essa flexibilidade que vai acompanhar junto essa maturidade, né? Cabeça, tudo para coisa valer a pena, né? E a literatura fazer a sua parte, né? Isso. Que assim, às vezes a gente fica também nessa terreno movediço, né? Ah, mas eu vou ler um livro para isso, vou ler um livro para ensinar alguma coisa, vou ler um livro. Não é assim, né? A literatura, ela é arte. A arte, ela não está a serviço de nada, com o objetivo de fazer alguma coisa, de ensinar, essa coisa utilitária, né? Ensinar é conteúdo pedagógico, isso aí é no currículo escolar que a criança vai ter esses conteúdos. A literatura, ela tem uma outra dimensão, ela está na dimensão da arte, do lúdico. É ela que vai realmente mostrar para a gente, como você está falando aí, cada fase da vida, ou cada tempo que eu vivo, eu tenho uma experiência, eu tenho, né? Eu vou me formando, né? Como pessoa, como sujeito, né? E eu vou dialogando com esses livros à medida que eu cresço. Né? Então, às vezes a gente subestima, e é muito comum subestimar. Eu não estou falando nem a gente, Ciomara, que a gente assim está no contexto dos leigos, né? Mas dentro da própria academia, sabe? As pessoas subestimam a literatura infantil. No mercado também. Mas é. Tipo, é para criança, então pode ser. Não, qualquer coisinha. Para criança, qualquer coisinha que ela possa pegar, não sei o que. É bem exato, mas não é. O que a gente quer ver nesses livros? A gente quer ver a experiência estética, né? É com a imagem,
é com um texto potente, é um texto que realmente tem uma linguagem poética, metafórica, alguma coisa que faz você ir além, né? Porque o informativo é dos livros didáticos, né? Agora, o livro de Exatamente. literatura, ele realmente tem uma coisa muito mais profunda. E também é importante para a relação entre pai e filho, né? Para a Com gente ter certeza. esse momento, porque às vezes é aquela coisa, tu está trabalhando, tu chega em casa de noite, você está cansado, a criança tá ali, vocês não conseguem ter um tempo. O momento vai ser qual? Exatamente o livro, né? Eu falo que o meu pequeno, ele desmamou com o livro. Ele foi parando de mamar à noite, né? Ele foi desistindo porque ele queria o livro. Ele não queria mais mamar. Ele queria ver a história, ele queria ouvir a história. Ele queria aquele momento da história. Então acabou sendo um desmame gentil com o auxílio do livro. Isso. Entendeu? Então isso ajudou muito. E até hoje, toda noite, a gente conta história para ele. Ele escolhe os livros, que não são poucos, né? E é mais um, e mais um. Daí, às vezes, ele fala assim, um pequenininho. Mas ele pega um Faz pequenininho que tem uma parte. história enorme, né? E daí, às vezes, estou eu e o pai já assim, quase dormindo junto, mas ele faz, a gente lê história, né? Gilaine, tá quase E aí fechando o também nosso não pode horário. ser, Fale. como tudo, né? Não pode ser nada estressante. Tem família que vai ser nesse momento aí, da hora de dormir, e tá ok. Outras vão preferir de manhã, vão preferir à tarde, ok, também, né? É. Aí a Não, rotina da casa, né? Do dia a e dia. e é engraçado, porque, cara, ele adora. Ontem eu peguei, não são livros de literatura, né? Um livro mais de brincadeira, que é tipo Onde Está o Wally? E eu comprei dois para ele, que às vezes ele gosta durante o dia, ele pega e lê. Daí ele parava, ele abria o livro e falava, uau! Ele falava, uau! Que Lindo, né? uau esse livro, muito uau esse livro. Então, ele já está se acostumando. Quando ele está estressado, que ele vai para o quarto porque teve um piti, ele já pega os livros, ele vai ali folheando, e é o momento que ele se acalma. Ele já está acostumado, ele tem a pilha dele de livros, ele tira um livro ali, ele vai folheando, vai olhando, vai brincando com os livros, e é o momento que ele se acalma. Então, ele já viu que o livro está dando um suporte para ele. Né, que eu falo, um suporte que ele teve, né? E eu não tive isso, né? Eu, com o óculos da por cima, bagunça, 6 em casa, nem tinha espaço para ler. Né? Hoje até tenho, mas não tenho tempo. Gilaine, vamos ter que terminar a live antes que esteja cortada, porque ela é só uma hora. Nossa, ok, que pena. A gente vai ter que dar um jeito de fazer isso mais Saudade, vezes. Ah, com não, muita certeza. saudade. Muita saudade das nossas rodinhas, Grande, dos nossa. nossos Os nossos momentos bebês estão fofos. crescendo. Estão crescendo e a gente vai ver eles maiores, né? Daí a gente vai ver que o tempo passou, porque a gente está nesse looping. Todo dia a mesma É, coisa? Quando a gente olhar os bebês, a gente vai ver que o tempo passou, gente. Que é uma coisa. antes de ontem, eu tive que acolher aqui o meu filho. Ele tem 15 anos. Ele fez em janeiro. E ele chorou, chorou, porque os 15 anos dele estão passando e ele não está aproveitando. Ai, Porque ele não está imagina. podendo fazer nada nessa quarentena. Que quando acabar isso, ele já vai ter perdido mais da metade dos 15 anos dele. E aí, É, a gente chorou junto, porque cada um mas sofre. isso E eu é um entendo. assunto que eu quero trazer mais adiante, né? Porque quem tá com um bebê muito pequeno, a criança não sofre tanto, né? O meu filho tem 3, Tem então muita para noção. ele tá tranquilo. Agora, para os maiores que já tem um vínculo, já tem uns amigos, já tem uma rotina, mas é muito difícil. É muito difícil, né? Mas Tá vamos lá, bom, que bom, que vamos bom. voltar de novo a conversar, né? Vamos. A E gente vamos conversa. trazendo mais informações aqui de Se teve livrinhos e alguma coisa assim. pergunta, eu não vi, você viu? Se alguém fez falou alguma coisa. Não, foram só coisas frugais, mas quem vê depois pode comentar que a gente responde. Se eu não souber responder, eu não vou saber de qualquer maneira, eu vou mandar para a Dilane, né? Porque as minhas Tá bom. respostas são práticas, né? É sim ou não, e Eu vi talvez, um monte e eu de explico por gente aí cima. legal. Eu vi a Raíssa, que é bibliotecária lá do colégio onde eu trabalho, e ela entrou aí. A galerinha divertida falou da contação de história. Tá, a Mônica, tava. Mônica, aqui Gente, aí eu vi. A Dani Brits, que foi numa roda nossa, tava aí. A bacana, Marta, legal. a Mônica. Aí, a Raíssa. Um beijo, Kate. Beijo. É. Então, assim, ó, E
pessoal que nos conhece estava aí. E quem não conhece, depois vê e comenta para conhecer. Tá? Beijo, Si. Beijo. Valeu. Tchau. Gente, obrigado a quem Tchau. veio. Terminamos aqui. Tchau, tchau. Tchau.